Na sequência das obras do Paz, depois de a gente ter visto lá o estilo rococó, existe uma obra dessa Madame Vigée Lebrun, é uma pintora, isso é bem raro dentro da história da arte. E o quadro escolhido dessa senhora, para que a gente pudesse ter noção aqui do que a gente precisa saber para a avaliação do Paz, é essa obra chamada Maria Antonieta com uma Rosa. O quadro foi pintado em 1783. Quando a gente conversou sobre o Rococó ele começa a ganhar força por volta de 1700 e ele vai bem até 1750 mais ou menos. Então pensa que é uma espécie de Rococó um pouco mais tardio. Na verdade a gente vai ter que discutir um pouco aqui sobre a questão de como essas questões sociais acabam influenciando e criando possibilidades de estilos estarem acontecendo, inclusive concomitantemente, tá? Então, nesse momento de 1783, já estava rolando já o chamado neoclassicismo. A obra do Paz, na sequência que nós vamos ver após essa Maria Antonieta com uma Rosa, é uma obra de 1784 desse estilo chamado de neoclassicismo. Então dá para entender que as coisas estão muito próximas, elas estão muito juntas, né? E isso inclusive vai gerar uma discussão que eu acho interessante da questão das funções da arte e das relações da arte com a história, com o social como um todo, dos artistas com as pessoas, sejam elas do poder ou do povo, e por aí vai, tá? Algumas coisas vão ficar mais claras quando eu explicar o neoclassicismo mais para frente. Mas eu já vou adiantando aqui tudo aquilo que for necessário para que vocês possam entender esse momento dessa imagem especificamente, dentro do possível, e aquilo que essa imagem desejava fazer. A gente tinha acabado de ver um rococó que era extremamente voltado para a questão da aristocracia, né? E aí o que acontece? Vale entender, a Maria Antonieta é rainha da França, ela é uma das monarcas mais pintadas da história desse período aí do século 17 e 18. E aí o que acontece? Tem aí, eu peguei isso por alto na internet, uma quantidade bem considerável de retratos que foram feitos do nascimento dela em 1755, ali acho que ela está com um pouco mais de recém-nascido, perto de um ano talvez e tal, até o ano em que ela foi executada em 1793, o último retrato aqui embaixo. Ela é uma rainha francesa, mas ao mesmo tempo tem um problema aí que é bastante tenso em relação à nacionalidade dela. Ela é austríaca. Estava rolando alguma tensão entre a França e a Inglaterra, a França e a Áustria, a França e a Espanha, e com muito custo a mãe da Maria Antonieta conseguiu fazer com que o rei Luís XV dedicasse então o filho dele, o posterior Luís XVI, que seria o rei da França assim que Luís XV viesse a falecer, para se casar com essa moça austríaca, a chamada Maria Antonieta. E aí o que acontece? Ela vai chegar no Palácio de Versalhes aos 14 anos de idade. E com 14 anos de idade, ela vai ter que se adequar a uma aristocracia francesa que é extremamente cheia de como é que eu diria, de etiquetas e atitudes que tinham que ser tomadas de acordo com um tanto de ideias pré-determinadas e tal. Então, assim, ela chega para fazer parte de um negócio que está há muito tempo já instaurado, instalado, e que é um tanto quanto complexo. Mas ela vai se adequar muito bem, ela vai conseguir se virar bem. O casamento dos dois acontece, mas ele só se consuma de fato 7 anos depois, então dos 14 até os 21 anos de idade. Pelo que eu procurei e entendi, parece que ela era virgem mesmo estando casada. Existe uma possibilidade considerável de que o marido dela, o Luís XVI, tivesse um problema de fimose que dificultava qualquer tipo de intenção de relação sexual quando ele tinha uma ereção, já que isso causava muita dor para ele. E aí o que acontece então? Vamos começar a ver aqui alguns retratos para a gente poder entender como é que a coisa mais ou menos funciona. Então essa Maria Antonieta, a Maria Antonieta já casada com o Luís XVI, e ela segura aí uma rosa. A maioria dos retratos que a Maria Antonieta
tem de si, que foram feitos por artistas diferentes, são feitos com uma rosa na mão. Ela gostava muito de rosas e tal. E ela, acho que já tem esse gosto já de muito tempo, mas isso faz parte de uma espécie de imagem que ela quer criar, né? Porque ninguém vai ficar andando com uma porcaria de uma rosa na mão o tempo inteiro. Então, pensem que essas imagens elas eram muito bem pensadas, elas eram muito trabalhadas mentalmente para que elas trouxessem algum tipo de ideia maior do que simplesmente só a imagem que a gente visualiza aí, né? Então não é para ser um retrato, só o rosto e ponto final. Então eu queria que vocês reparassem o seguinte: primeiro, esse penteado, no mínimo, ele é absurdo de exagerado, né? E ela é responsável, de fato, pela criação desse tipo de situação, de penteados extremamente rebuscados e exagerados, que ela fazia questão de que acontecessem com ela e que fossem realizados antes dos retratos, assim como também antes de muitas das festas das quais ela participava. Então pensem que esse retrato ele é montado para ser uma espécie de figura de autopromoção. A gente já tinha visto, isso é bem característico do estilo rococó, e que isso vai se estendendo então aí nessas produções que nós estamos vendo da Maria Antonieta numa espécie de rococó tardio, mesmo sendo na França, tá? Outra coisa, a gente já tinha falado da rosa, eu acho que isso traz um tom bastante feminino para ela, de delicadeza, que ela fazia questão de ter atrelado a sua figura, né? A presença das joias aqui, a gente consegue enxergar tanto a pulseira tripla quanto o colar, também não acontecem por acaso. Já existia de fato uma predileção, inclusive exagerada, da Maria Antonieta por essas joias, e acaba que então isso tem que ser representado nessas produções para justamente criar a pompa e a circunstância que faz parte daquilo que se espera ver em uma rainha. Essa galera que é a aristocracia francesa desse período aqui custava por volta de 7% de tudo que se juntava de dinheiro na França na época em que eles estavam no poder. Então pensa que de todo o dinheiro que um país consegue movimentar, 7% desse dinheiro é gasto para manter essa aristocracia. Então eles eram caríssimos. E uma coisa também que eu acho que vai ficar fácil de perceber é que eles são muito alheios a toda a questão de situação do povo francês como um todo, de pobreza, de necessidades e tal, sem falar que sempre tem como piorar mais, né? Eles eram isentos de qualquer tipo de impostos. Eles, a aristocracia, e o clero, e o povo que se dane, né? Por exemplo, uma outra coisa que eu acho legal de comentar aqui, quando a Maria Antonieta gastava pouco em um vestido, ela gastava o valor que geralmente uma família francesa gastava em um ano inteiro de sustentação, de alimentação, de gastos com roupas e tal. E essa mulher chegava a comprar na faixa de 170 vestidos por ano. Então pense o tanto que isso é absurdo em termos de custo, né? Para uma população que esmagada pelos impostos tem que sustentar esse luxo que cá para nós não tem nada a ver com eles em hipótese alguma. Aí o que acontece? A Maria Antonieta era extremamente branca e isso gerava uma série considerável de problemas quando alguém ia fazer o retrato da Maria Antonieta. Aparece então essa moça chamada Elisabeth Vigée-Lebrun, e essa Elisabeth Vigée-Lebrun era uma pintora que tinha tentado participar das chamadas Academias de Belas Artes. A Madame Vigée-Lebrun tentou ser pintora dessa Academia de Belas Artes de Paris algumas vezes. Então essa Madame Vigée-Lebrun, apesar de ser uma ótima pintora, uma ótima retratista, ela tentando entrar na Academia de Belas Artes de Paris através de uma pintura histórica, que era o grande tema de pinturas da época, era o mais exaltado, com certeza. A pintura de retratos era vista como uma pintura menor, uma pintura secundária. Ela foi reprovada, né? E por algum acaso das dificuldades que existiam em pintar a Rainha Maria Antonieta, apresentaram então a Maria Antonieta a essa Madame Elisabeth Vigée-Lebrun. E ela fez um retrato da Maria Antonieta que fez a Maria Antonieta se ver pela primeira vez com olhos um tanto quanto mais tranquilos, mais amenos, tenha conseguido demonstrar
uma preocupação bem interessante com a questão da realidade, dos detalhes. E aí entra um detalhe que é legal de entender, assim como a gente já tinha visto no Rococó. Não basta ser só a realidade, tem que ter, inclusive, algumas relações de agrados e tal. Então, assim, a coisa é um tanto quanto complexa, né? E aí, o que rola? Tem esse relato da Madame Vigée Lebrun sobre parte da dificuldade que existia em pintar a Maria Antonieta. Pintei a rainha pela primeira vez no ano de 1778, quando ela estava em plena flor da juventude e da beleza. Maria Antonieta era alta, tinha uma figura muito boa, cheia, mas não excessivamente. Os braços dela eram soberbos, as mãos pequenas e perfeitamente modeladas, os pés encantadores. Ela manteve a cabeça erguida, com a majestade que convém a uma rainha. Então, pelo que eu entendi, que eu encontrei, esse é o primeiro retrato que a Madame Vigée Lebrun faz da Maria Antonieta, né? Tem esse defeito gravíssimo aqui da Maria Antonieta, que inclusive a gente vai ver já em figura, que é a questão do rosto. Maria Antonieta havia herdado aquela longa e estreita face oval, peculiar à nação austríaca. Nem é da Áustria. Na verdade, isso é uma deficiência que rola da dinastia da qual veio a Maria Antonieta, que é a dinastia dos Habsburgos, né? Eles têm um semblante oval, com um rosto muito comprido, muito longo, os olhos deles são esbugalhados e os lábios são tanto quanto grossos. Então talvez isso fique fácil de visualizar aqui. Apesar de ter sido amenizado, acho que dá para entender o que eu estou querendo dizer, né? Dá para visualizar que os olhinhos dela são bem saltadinhos e que o beiço dela é bem específico, é bem espessozinho, né? E cá para nós, eu não vou mentir não, eu acho ela bastante judiadinha, ela é bem feinha, né? Então aqui está o retrato que a Madame Lebrun fez da Maria Antonieta. E aí aqui está o grande problema, ó. Eu não conseguia produzir o efeito como desejava. Faltava cores para pintar a frescura e os tons finos que pertenciam ao rosto encantador e apenas ao dela. Então existe de verdade uma dificuldade muito grande de todos os pintores que pintaram a Maria Antonieta antes, inclusive aqui à vista, né, da Vigée Lebrun, em relação a pintar os tons da pele da Maria Antonieta, que ela era muito branca. Era muito comum, então, que quando se pintava a Maria Antonieta, os outros pintores deixassem o rosto dela branco demais e ela ficava sem expressão, como se ela fosse um grande queijo Minas, com olhos e tal. Então, assim, é bem, bem bizarro o rostinho dela. Mas a Madame Vigée Lebrun conseguiu achar um jeito que agradou demais a Maria Antonieta, tornando, então, a Madame Vigée Lebrun a pintora oficial da própria Maria Antonieta.